Vamos falar então com o Serinaldo e a Vanessa, conecta eles aí, vamos ver se eles conseguem entrar aqui. E aí, gente, tudo bem? Olá. Deixa eu aumentar o meu volume aqui, peraí que eu não estou tendo retorno. Aumenta o som aí pra gente. Bom, Piotr? Fala alguma coisa só pra gente ver se está... Olá. Olá. Você está ouvindo eles ali, ó? Nos ouvem bem? Mas estou. Consegue aumentar mais a caixinha? Estamos ouvindo assim, só para a gente acertar o áudio aqui. Beleza. Ô, Vanessa, tá meio cortada. Entra um pouquinho mais em cena aí. Só Gente, pra ficar um pouco mais do lado do Serinaldo, né? eu sei que você quer que ele fale mais que você hoje, mas não tem problema, né? Vamos fazer. Gente, Vamos lá. eu sei que vocês estão numa semana bem atarefada aí, mas agradeço a participação de vocês. Vocês não podiam ficar de fora, né? A Smart Mac foi um sucesso na transmissão de 2023. Estamos aqui para repetir o sucesso novamente. Mas antes, eu estou aqui com o Melco também. O Melco vai participar dessa conversa. Ele participou ano passado. A programação era ele não participar esse ano, mas já que ele estava aqui, eu falei, Melco, entra com a gente aí, a gente já faz esse bate-bola aí com o Serinaldo e com a Vanessa, né? Fazer o passado novamente. Exatamente. Serinaldo e Vanessa, Vamos repetir aí. Antes de tudo, se apresentem aí para o pessoal, comentem um pouquinho sobre vocês, sobre a Smart Mac, para que as pessoas possam conhecer o que a Smart Mac faz. E depois a gente vai entrar na nossa discussão aqui sobre como ter mais produtividade na marcenaria profissional MDF. Vamos lá. Vamos lá, vamos apresentar então. Uma boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando, né? Nesta live 24 horas maravilhosa aí com o Piotr. Então, eu me chamo Serinaldo Portela, sou proprietário da empresa Smart Mac. Estamos aí há quase 8 anos, né? Já no ramo de máquinas para marcenaria, sempre trabalhando aí no ramo de inovação, na modalidade de máquinas para marcenaria. Sou formado em administração de empresas, tenho alguns outros cursos também, todos ligados à gestão, liderança, né? Alta produtividade, planejamento e controle de produção também. E dentre outras áreas aí também humanas que fazem parte, né, de todo o contexto de liderança. E nós viemos aí sempre evoluindo nesse ramo, e é o ramo que a gente ama de paixão trabalhar. E com certeza vamos poder ajudar bastante aí também você que é marceneiro, que está iniciando no ramo da marcenaria, né? A gente tem uma experiência grande desses 8 anos aí, já com experiências de vários marceneiros que estão desde o início, médio e grande porte também. Mas estou aí toda à disposição para nós bater esse papo aí bem bacana com o Piotr e poder ajudar aí a maior gama de marceneiros possíveis, né? Vamos lá. Como o Piotr já disse, eu me chamo Vanessa. Junto com o Serinaldo, hoje a gente faz a parte de gestão da Smart Mac. Nós dividimos, para vocês entenderem um pouquinho, a gente divide um pouquinho a responsabilidade das áreas aqui dentro. Então o Serinaldo fica com as áreas, eu fico com as áreas, mas no fim acabamos definindo, tomando todas as definições de maneira conjunta. Eu sou mãe, junto com o Serinaldo, de 2 filhos maravilhosos, o Vicente Henrique, de 11 anos, e a Maria Júlia, de 4 anos, que já vivem esse mundo da produção, das máquinas, da marcenaria, então sempre estão junto com a gente aqui na empresa. Eu sou formada em Direito e tive uma transição de carreira logo que a gente abriu a Smart Mac. Eu vim para a área de vendas para poder auxiliar efetivamente fazendo as vendas. E daí, então, o que era para ser por um período acabou ficando ad eterno, né? E permaneço até hoje aqui, amo o que faço, amo toda a entrega que a gente dá para o cliente. Estamos sempre evoluindo com o Serinaldo, buscando sempre aperfeiçoamento. Cortou o áudio dela. Estão me ouvindo? Voltou agora, pode falar. Acho que... Voltou? Continua. Vamos lá. Tenho alguns cargos ligados ao associativismo, vejo o quão é importante hoje para a gente, empreendedor, para o marceneiro, sempre dou esse conselho para que esteja envolvido dentro de causas associativistas, para que então você possa ter um network, possa levar
a tua história, a história da tua empresa, as conexões para dentro de mais áreas também. Muito bom, muito bom. Quando eu fiz a abertura hoje pela manhã, não sei se vocês estavam acompanhando, mas eu disse o seguinte, que as empresas que estão com o nome nesse backdrop aqui na parte de trás, são realmente as empresas que aderem às causas da marcenaria. E eu sou muito grato por ter conhecido vocês através do Bernardo. Eu queria até mandar um abraço aí, ele está nos acompanhando aqui também. E amanhã ele vai entrar ao vivo com a gente, o Bernardo junto com a Ana. Porque assim, é mais do que simplesmente fazer máquinas, do que vender máquinas. É sempre estar buscando soluções para quem está lá na linha de frente mesmo. Então, buscando inovação, buscando produtividade, para que as pessoas consigam fazer mais com menos. Então, eu me simpatizei muito com a causa de vocês, antes mesmo dos produtos. Os produtos são consequências de tudo que a gente desenvolve, de tudo que a gente cria, né? Deixa eu perguntar para vocês, depois a gente vai fazer uma conversa que depois vocês conseguem mostrar para a gente os equipamentos aí? Vocês estão preparados para isso? Sim, Sim? Bem tranquilo. Então tá bom. E aí eu queria abrir essa conversa para a gente falar um pouquinho sobre marcenaria, que uma das preocupações que eu tenho, e acredito que vocês também, quando eu converso com os colegas marceneiros, é em relação à produtividade, porque a gente sabe que produzir hoje... você consegue trocar de câmera aqui, querido? Colocar Consegue? Isso, coloca o quadro mais aberto, colocar o Melco também na conversa aí, boa. Quando a gente fala de marcenaria, principalmente para quem já tem um parque grande de máquinas, tudo fica mais fácil, não é, Melco? Você tem funcionários, você cresceu, você já está num passo diferente daquelas pessoas que talvez estejam começando, iniciando, empreendendo. Então tudo fica mais difícil. E a gente sabe que quando você é um marceneiro de um exército de um homem só, você tem que vender, aí você tem que negociar, você tem que produzir, aí você tem que instalar, comprar, atender o pós-venda, lembrar de cobrar o cliente, receber, garantir que tudo funciona, pagar as contas, é tudo muito difícil. E aí você tem que, em cada área que você está, você procurar formas de ganhar mais velocidade, sem prejudicar a qualidade. E eu vejo que quando as pessoas começam, né, e começam com equipamentos simples, um passo natural é você adquirindo mais equipamentos mais sofisticados para que você possa ganhar mais velocidade. Aí eu queria perguntar para o Melco, porque assim, o Melco ele já tem uma marcenaria formada, pegou o galpão do lado, já tem quantos? 55 funcionários? Quantos você tem lá? Não, estamos em 8, somos em 8. 8 funcionários. Eu e mais 7. E aí, Melco, conta um pouquinho, para você, o que mudou quando você começou e de hoje? Né? Como que foi esse planejamento? Falar assim, quando você precisou ganhar mais produtividade na sua marcenaria, quais foram os caminhos que você trilhou? Eu não peguei ela do zero, né? Eu peguei ela já com algum equipamento, foi quando meu pai passou pra gente. Só que a produtividade ainda não era do tamanho da demanda que a gente começou a ter. Então, precisei investir num maquinário novo. Hoje a gente tem uma esquadrilhadeira de precisão, além da seccionadora. Tem uma coladeira automática e uma semi-automática. Então, isso aí coloquei um rapaz fixo na seccionadora, então ela não para, ela tinha hora que ela ficava muito tempo parada e muito trabalho aguardando ser cortado. Então, tudo isso faz o ciclo rodar mais rápido, né? E com certeza o maquinário traz uma produtividade que eu precisaria ter 3, 4 pessoas a mais lá se eu não tivesse essas máquinas. Hoje, o parque que você tem de máquinas, ela atende a sua demanda ou já está ficando pequeno? Então, atende, mas tem máquina que ainda falta. Até estava ouvindo o Dizzy falar que sempre falta uma máquina, né? Sempre, não tem como. Sempre falta uma máquina. E ainda mais a gente que é apaixonado por ferramentas, então a gente quer facilitar o trabalho, ter um equipamento melhor para entregar uma qualidade melhor. E estamos de olho já em algumas máquinas já. E quando você pensa nessa questão de planejar a sua marcenaria, como você comentou, né? Seccionadora, esquadrilhadeira de precisão, coladeiras, já está com uma coladeira automática.
o que você avalia na hora de fazer uma próxima aquisição? Como que você sabe ali? Gente, live, as pessoas que fazem live comigo sabem que não tem ensaio. Eu não passei as perguntas para ele, não. Eu estou perguntando aqui ao vivo e a cores. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente, porque se eu for combinar live com mais de 20 profissionais, eu vou passar um ano combinando live. Então a gente não combina, a gente dá um direcionamento. Vamos falar de produtividade na marcenaria. Então assim, como que você consegue avaliar, assim, pô, isso aqui é o meu gargalo hoje, estou precisando aumentar a capacidade aqui no processo de colagem, no processo de montagem, no processo de instalação. Como que você analisa tudo isso? Vai muito das demandas que a gente vai tendo, né? Por exemplo, hoje em dia, como os projetos nossos vêm muito de arquiteto, mesmo os que não vêm, o cliente traz alguns desafios para a gente, tipo de puxador, tipo de furagem, rasgo em peça. Então, tudo isso aí, pô, eu não tenho essa máquina, então eu preciso ir comprar. Se eu tivesse essa máquina, sem a máquina eu até faço, mas com a máquina eu faço mais rápido e melhor. Então, são as demandas que vão trazendo isso para a gente, né? E hoje, por exemplo, para eu aumentar a minha produção hoje, eu acho que uma router me ajudaria bastante, porque... Ele está pensando já um degrau maior ainda, né? Sim, já porque automatização aí eu deixo a chapa do processo. lá, otimizando, eu tiro aquele funcionário ali durante 30, 40 minutos que a máquina vai estar trabalhando sozinha e coloco ele em outra função. Então, já ganho também mais produtividade. E quando você tem um parque de máquinas, vamos dizer assim, com diferentes tipos de capacidade de operação, você consegue também trabalhar com projetos mais sofisticados. Sim. Porque, como você falou, de repente fazer um puxador cava, você consegue fazer usando maquinário simples. Mas quando você tem, por exemplo, uma esquadrejadeira de precisão, você já consegue fazer de uma forma com uma qualidade melhor e uma velocidade ainda maior. Sim, com certeza. Eu tinha uma esquadrejadeirinha pequena, número 1, uma de entrada praticamente, e a gente fazia 45 graus nela, meia esquadria. E eu comecei a pegar bastante trabalho de revestir coluna, parede e tal, e esse fechamento tudo em 45 graus. Fazer um rack, uma mesinha de cabeceira, tudo em 45 graus. E eu via que não ficava perfeito. 100%. E aquilo me incomodava. Então foi aí que a gente quis ir atrás da esquadrejadeira de precisão, e hoje o trabalho, assim, é outra coisa, bem mais rápido, tudo digital ali, então sim, trabalho perfeito e rápido. Muito bom. E aí eu queria perguntar aqui, trazer o Serinaldo e a Vanessa para a conversa novamente, e perguntar como que a Smart Mac faz esse acompanhamento, porque eu sei que vocês desenvolvem uma série de maquinários e soluções também, depois a gente pode mostrar em detalhes, mas Serinaldo e Vanessa, como que vocês acompanham esses profissionais em campo para colocar todo esse processo criativo e depois desenvolvimento e lançamento? Vou deixar para a Vanessa nessa primeira parte, que vamos falar um pouquinho de recrutamento, que é uma parte bem importante. Eu vejo que faz todo sentido, toda a diferença desde o início do recrutamento do pessoal, né? Claro que hoje a gente está falando de marcenarias pequenas, mas vamos falar que a Smart Mac tinha uma pessoa, 2 pessoas só lá no início, e isso faz sentido com a marcenaria de hoje, né? Marcenaria que está iniciando, às vezes precisa recrutar uma pessoa, daqui a pouco 2, 3, e a crescente que vai acontecendo. A gente está tendo bastante ruído aqui, eu acho que talvez até que o Serinaldo entendeu a pergunta de uma maneira diferente. Agora saiu o ruído. Saiu? Então tá bom, agora saiu. Tá, deixa eu refazer a pergunta. Isso, refaz a pergunta, eu acho que eu entendi qual é a pergunta, mas refaz por gentileza. Tá. A pergunta é a seguinte, eu estava conversando aqui com o Mel. Se voltar o ruído, aí você levanta a mão, tá? Porque a gente volta aqui a pergunta, não tem problema não. Beleza. Eu falo pro pessoal, quando a gente faz uma live como essa, conectando várias pessoas, isso aqui é a vida real, né? Então a gente vai e volta até chegar numa coisa, não se preocupe não. A pergunta começando com o Melk, o Melk ele tem uma série de demandas, assim como outros milhares de profissionais e marcenarias profissionais que nós temos no Brasil todo. Então, o tempo inteiro as pessoas falam, poxa, agora saiu uma tendência de mercado, agora preciso aumentar o meu parque de máquinas, agora preciso de uma solução diferente. Então, como que vocês captam essas necessidades dos marceneiros para levar para a Smart Mac e depois desenvolver soluções para que as pessoas tenham mais produtividade na marcenaria? Tá, então assim, hoje a gente mantém um contato muito ativo com os nossos clientes, né? Então o nosso atendimento ele é muito personalizado, ele não é um atendimento robotizado.
ele sendo personalizado, a gente consegue ter um contato mais próximo e identificar quais são as reais necessidades. Nem sempre as nossas máquinas elas vão atender aquela necessidade em específico, mas o setor de vendas ele já tem alinhado para trazer essas ideias para dentro do setor de engenharia, como uma proposta para a gente. Então, por exemplo, ano passado até na live a gente mostrou, na nossa esquadrejadeira, a SM3 Ultra+, a gente tem um medidor digital, tanto na mesa móvel quanto na mesa fixa. Isso veio da constatação por meio da pesquisa, do pós-venda. A gente tem o nosso showroom aqui, então a gente atende muito cliente que vem de outros lugares do Brasil, né? E também da nossa região. E eles sempre comentam, poderia ter uma forma de medição mais rápida, porque eu perco tempo em ter que estar fazendo a movimentação, alinhar a trena no ajuste correto. Então, ali a gente começou a pensar, o Serinaldo é muito ligado nessa área tecnológica, então está sempre buscando coisas diferentes, ideias para poder acoplar, e nisso surgiu o batente digital. Então, é um dos exemplos, né? Depois, na seccionadora, que a gente vai mostrar para vocês, também tem um item que só a nossa seccionadora tem, e veio dessa captação da necessidade do cliente, que é feito por meio do pós-venda, por meio de visitas, por meio do contato com o marceneiro aqui no nosso showroom. Então, dessa maneira, a gente vai identificando, verificando essa necessidade, trazendo para dentro das nossas reuniões de alinhamento e já verificando a possibilidade de colocação desses itens, eu diria que até muito tecnológicos, para poder auxiliar na questão da produtividade da marcenaria. Para vocês, acho que vocês já se anteciparam, já responderam. Qual foi a solução que vocês implementaram que ajudou nessa questão da produtividade? Então, você comentou que é um medidor digital. Agora, fiquei curioso. Conta aí qual que é a solução da seccionadora. Eu sei que vocês vão mostrar depois, mas o que vocês colocaram na seccionadora aí para ajudar na produtividade? Então, como a Vanessa estava comentando, desde o início a gente sempre usa a ideia do marceneiro como principal para criar uma inovação, né, nos produtos. Que hoje os maquinários, se a gente for pensar em 10 anos atrás, né, até propriamente 8 anos, quando a Smartmac iniciou as atividades, tinha muitas máquinas que eram padrões no mercado, não tinham possibilidades assim de muita movimentação diferenciada ou que mudasse, né, ajudasse a criatividade do marceneiro no momento até de ele fazer peças. E a gente trouxe isso. Então, falando da seccionadora, também a gente teve inúmeras visitas em marceneiros da região, conheceu várias marcas, estudamos, né, o que era bom e o que não era tão bom. E isso trouxe para nós, essa conversa com o marceneiro, trouxe muitas ideias criativas que a gente implementou. E uma delas, na seccionadora, foi realmente ali o controle Wi-Fi, que não existe no mercado hoje, né? No Brasil não existe, a gente criou isso. E hoje o feedback dos clientes que compraram a seccionadora e tem ali a possibilidade do módulo, né, que acompanha a máquina, que eles são vários módulos, e a gente tem esse módulo disponível na seccionadora. Eles comentam que realmente faz muita diferença, ganha uma produtividade imensa, porque em vez do marceneiro ficar ali na frente do painel, posiciona a chapa, aí ele tem que acionar no painel, aí posiciona novamente, aciona novamente, ele já tem o controle Wi-Fi que ele pode estar deixando no seu bolso ou até no pulso, então ele pode estar em volta da máquina ali trabalhando, né, e já acionando, posiciona a chapa, já aciona do local da máquina que ele está. Porque, como todo mundo conhece, uma seccionadora, ela é bem versátil, você pode trabalhar tanto de um lado quanto do outro, e quando você trabalha com 2 operadores na seccionadora para aumentar ainda mais a produtividade, né, que ela tem os 2 lados de corte, você acaba tendo uma produtividade ainda maior com o controle Wi-Fi. Então, esse é um dos itens ali, se a gente for citar, a seccionadora tem vários, né, itens ali que a gente acabou melhorando muito em relação ao que existia no mercado. Então, realmente a gente traz do cliente essas ideias, aperfeiçoa aqui na Smartmac com a engenharia, né,
e faz testes, tudo isso antes de colocar no mercado. Então, nada é colocado no mercado sem devidamente um teste e ter realmente uma utilidade para aquilo, porque não adianta também criar coisas que não sejam úteis, né? Então, em avaliações aqui a gente sempre toma as decisões, tem muitas ideias que a gente recebe, mas nem sempre todas a gente consegue estar aplicando. Às vezes, num momento lá na frente pode ser aplicado, às vezes não pode ser aplicado naquele momento, depende do modelo de máquina. Então, tudo... Mas, realmente, essa questão de produtividade, né, na marcenaria faz toda a diferença um maquinário que tenha ali opções de ajustes ou não. Se você não tem opções de ajuste, às vezes você precisa ter 2, 3, 4 máquinas, sendo que às vezes uma máquina só você consegue fazer muito mais trabalhos ali. Voltou. Então tá bom. Vou estar querendo dizer assim, como você disse, né? Às vezes até o processo acaba sendo repetitivo, porque quando você não tem uma máquina precisa, o cara faz, ele corta, depois ele mede de novo, ele confere, depois ficou fora, ele tem que refazer o corte. Então isso acaba atrasando muito. Exatamente. Até aquela história, né? Meça 2 vezes e corte uma só. Então acho que a ideia é meça uma vez e corte uma só. Não precisa medir 2 vezes para cortar uma só. Exatamente. E tudo isso faz diferença. E às vezes uma pequena otimização num processo que é repetitivo. Então, vamos pegar esse exemplo da medição. Você mede ali, o cara mede uma, mede 2. Pode ser que no momento é uma atividade simples. Mas no final de um mês, quantas vezes o cara parou para ficar medindo para conseguir garantir que ele vai ter precisão? Então, somado, né, todas essas perdas de processo, você acaba perdendo muita produtividade. Às vezes acaba perdendo um vício, né? Às vezes o processo está ok, o cara continua medindo ainda para garantir que vai Exatamente. Tudo certo. Você tem algum exemplo aí, para comentar? Tem, você falando de repetitivo, fazer um processo, depois fazer o outro para chegar na perfeição. Eu lembro quando a gente começou a fazer marcenaria MDF, que antes era compensado fórmica, né? As nossas serras não eram próprias para MDF, então a gente cortava, ela estourava, né? Fazia aqueles lascadinhos, a gente ia na plana, na época a gente ainda tinha uma plana, planava para ficar lisinho, tirar os lascadinhos, então tinha que cortar 102, 3 milímetros maior. Então, para fazer uma cozinha que hoje a gente faz em 1 dia e meio, 2, era uma semana e meia. Então, o que você já ganhou de produtividade com a máquina correta, com o disco de serra correto. Uhum. Então, tudo isso aí realmente faz sentido. Eu acho interessante o que o Serinaldo e a Vanessa fazem, de ouvir as marcenarias, porque antigamente parece que as serras eram feias, o pessoal fazia uma serra e falava, é só para cortar e acabou. E hoje a gente consegue, tem a versatilidade de fazer 45 graus, fazer meia cava, já tem gabaritos prontos, que as máquinas, as indústrias hoje, como a deles, já pensando no marceneiro, já facilita para a gente conseguir dar produtividade. Serinaldo e Vanessa, vou voltar para lá, porque assim a gente fala com eles lá. A pergunta, o que eu queria... Tá bom, estão me ouvindo aí, né? É o seguinte... Estamos ouvindo. A gente já está caminhando aqui no horário, eu estou curioso para ver o equipamento de vocês. Então, como eu não queria prejudicar e deixar para o final, vocês conseguem fazer um tour aí, mostrar o lançamento de vocês, essas soluções que vocês desenvolveram para que o marceneiro em campo, né, para que nós, marceneiros, podemos ter mais produtividade. Estou curioso para ver a solução. Eu queria ver, eu não conheço ainda, tá, a solução do Wi-Fi na seccionadora, eu vi que você comentou, mas vamos ver na prática agora. Piotr, eu tenho 2 minutinhos, alguns tópicos que a gente levantou para melhorar a produtividade da marcenaria. Posso citar alguns aí também? Alguns já até foram citados pelo Mel. Alguns, né? A gente já acabou citando, mas a gente acha muito importante, tanto falando de produtividade, sempre aqui na Smart Mac a gente está trabalhando sempre duro em cima disso, né? Eu acho que é bem importante a gente mostrar e salientar aí para o público que está nos assistindo, que vão assistir depois, que falando de produtividade realmente é algo que ou você tem um lucro no final, ou você tem um custo, certa produtividade no meio do caminho, que são os meios ali, né? Ele vai direcionar para um fim bacana de lucro, lucratividade, ou não, às vezes de custo, retrabalho, um custo maior, né? Um lucro zero, né? Então, assim, desde o layout da marcenaria, é muito importante você definir o layout, definir o processo, tanto sendo em forma de U, que a gente chama uma entrada, um fluxo e uma saída,
quanto também pode ser um fluxo L, um fluxo em I, ou seja, sempre tem que determinar uma entrada e uma saída para que o fluxo todo siga sempre no sentido de entrar e sair. Então, isso é muito bacana e muito importante dentro de uma marcenaria. Os 5S, né, é muito importante. Se os 5S hoje não estiver, por exemplo, bem assíduo dentro da mente do marceneiro, das pessoas que trabalham ali, você vai ter muita desorganização, você vai ter muito material, mesas, materiais, coisas que não utiliza dentro da marcenaria que acabam atrapalhando. Então, a organização, o descarte, o próprio 5S mesmo, em todos os sentidos, até a disciplina final. Então, é importante ter isso para você fazer isso funcionar dentro da marcenaria, para você ter uma produtividade depois diferenciada. Com certeza, 30%, 40% de produtividade você ganha só tendo um 5S bem assíduo dentro da marcenaria. Outro tema também bem bacana é respeitar as normas, né? O descarte dos materiais que você utiliza na marcenaria, ter as normas, tanto a padronização dos processos seus internos, tanto normas também para que você tenha um fluxo correto dentro da marcenaria. As regras são essas: entrada, saída, documentação, padronização, as ITs, né, as instruções de trabalho, é importante você criar se não existe ainda. Então, conforme o processo vai melhorando, você vai melhorando a instrução de trabalho para que você vá encontrando melhorias e resolvendo problemas de causas que vão te gerando um retrabalho, às vezes, né? Então, isso tudo, falando de produtividade, realmente faz toda a diferença. Porque senão você trabalha, né, que nem a gente estava comentando da medida, mede uma vez para fazer uma vez só, né? Mede 2 vezes para fazer uma vez só. Se precisa medir 3 vezes, já começa às vezes a medida lá na casa do cliente. Se não for uma medida correta lá, você vai fazer o processo, vai fazer os móveis, depois não vai encaixar. Então, tudo precisa ser muito bem cuidado, muito bem feito, ainda mais para o marceneiro que está iniciando. Imagina ele errar um projeto, errar uma medida, construir algo de forma errada, né? Um móvel que era para ser 1 metro, fez com 1,10 m, por exemplo. Coisas desse sentido fazem com que depois tenha um retrabalho, uma perda muito grande no processo, e você no final tenha um custo negativo, né? Um lucro, né? Não vai ter lucro, vai ter um prejuízo. E todo esse custo do meio do processo, que realmente a produtividade não aconteceu. Então, no final, você vai ter prejuízo. Então, precisa ser muito bem planejado, desde o começo até o fim. Se for necessário, faz um teste de uma peça que tenha todos os processos, desde o início até o fim, para você ver se o fluxo está seguindo da forma linear, sempre a peça indo para frente, não voltando para trás do processo. Quando ela vai para frente, cortou, por exemplo, vai para a coladeira para colar a borda, depois retorna para trás para fazer uma furação, já está errado. Então, sempre pensar num fluxo contínuo dentro da marcenaria. Acho que são algumas coisas bem bacanas para se pensar, né, desde o início, para fazer tudo certo. Planeja 2, 3, 4 vezes e faz uma vez só bem feito. O brasileiro tem sempre aquela ideia tem uma ideia, vendeu um móvel lá, né, a gente conversa muito com marceneiros, eles comentam isso, às vezes vendeu um móvel, né, primeiros móveis que a marcenaria está vendendo, fez negociações com o cliente, deu certo, foi na casa do cliente, vendeu e tal, já começa a fazer. Não faça já antes de você planejar o roteiro, né? Ter um plano de corte, se possível. Tem hoje vários sistemas gratuitos, inclusive, que fazem o plano de corte, para depois você não ter desperdícios e, às vezes, no final, ficar com lucro zero ou até negativo, né? E depois vai virando uma bola de neve e você não consegue mais achar o fio da meada, né? Então, muito importante essas dicas e para que sirva, né, para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Então, tem muitas coisas que a gente poderia citar e conversar sobre produtividade, mas a gente também está com o tempo aí um pouquinho estourado. Vamos mostrar agora os maquinários para a gente seguir aí com a live aí. Só antes de iniciar, acho que é um ponto que também se trata de produtividade e aí também aliado à questão dos maquinários, é a questão de manutenção preventiva, né?
E a manutenção preventiva, por exemplo, nas nossas máquinas pequenas, digamos assim, né? São manutenções básicas, desde a parte de troca de um disco de serra, de limpeza do material, de limpeza do coletor de pó, da verificação das correias, se a correia dos maquinários ela está tudo certinho. Isso acaba, às vezes, sendo deixado de lado, essa manutenção preventiva, e aí acaba causando algum dano ao material ou também uma parada de 1, 2 dias de um maquinário até que encontre a peça, como por exemplo uma correia, que é muito simples, tem em lugares, mas a correia acho que é um dos principais itens da esquadrejadeira, né? Que tem que ser feita uma verificação de tempo em tempo para verificação se está tudo ok. Muito embora seja um item básico, às vezes há-se uma dificuldade, uma perca de produtividade por uma falta de manutenção preventiva, né? Mas acho que é isso aí. Não sei se o Piotr quer fazer algum questionamento sobre a fala do Serinaldo. Não, só tenho comentários, porque eu trabalhei durante muito tempo na indústria e talvez existam coisas simples. Eu tinha um chefe que ele falava assim, cara, aumentou a produtividade dos meus técnicos depois que eu tirei as gavetas. Porque gaveta você vai colocando ali e vai perdendo tudo. Vai escondendo as coisas da gaveta, depois você nunca mais cai um buraco negro ali e você perde as coisas. Então, assim, são coisas simples, né? Outras que você comentou sobre o fluxo de processo. Então, pela manhã a gente mostrou aqui na serra de fita, o armazenador de chapas, né? A estrutura fica do lado da seccionadora. Então, imagina ter que tirar a chapa, ficar transportando tudo aquilo lá. O Melk também, eu tive na marcenaria dele, então ele alugou um galpão do lado. Eu estou falando sem antes dele falar, coisa que eu observei lá. A identificação no chão, então ele colocou uma área simplesmente só para fazer a montagem, né? Então aqui trabalha com toda a parte de corte, fita, furação, leva para o outro lado para fazer a pré-montagem. Então todo esse fluxo, ele ajuda na organização. É claro que aqui nós estamos falando, dando alguns exemplos de empresas que talvez tenham um pouco mais de estrutura, um pouco mais de espaço, mas se você é um profissional sozinho, se você não for organizado, você vai perder muito mais tempo. Então o exemplo que o Serinaldo deu, antes de sair fazendo, olha, pensa, vê se aquela é a melhor forma de você montar aquele móvel, se é a melhor forma de você colocar tudo aquilo lá. Porque eu vejo assim, muitos marceneiros do passado trabalhavam com o método antigo de, tira a metragem do vão, depois vai fazendo o móvel de fora para dentro. Faz a caixa, depois vem descontando. Pô, cheguei ali. Essa é uma forma, mas não é a forma mais inteligente. Talvez funcionava no passado, hoje a gente tem recursos, como você falou, de alguns softwares de projeto. Aliás, hoje, às 18 horas, o Marcelo Lobo vem falar só sobre projetos de planejados com a gente. Então, se você trabalha com planejados, recomendo que você assista essa transmissão. Existem algumas ferramentas gratuitas, outras pagas. Quando você começa a crescer, pode ser igual o Mel, contratar um projetista. Então, quando você contratou o projetista, o que aconteceu com a sua produção, né? Decolou porque era muito tempo, você perdia praticamente um dia só fazendo o plano de corte na mão. Quando você tem a possibilidade de trabalhar com plano de corte, você investe um tempo maior no planejamento, mas depois o seu processo produtivo ele flui muito mais rápido. Sim, com certeza. Porque antes um marceneiro meu perdia 1, 2, 3 horas calculando à mão, e hoje com a projetista faz o projeto, finaliza o projeto, já sai com plano de corte, com lista de material, com tudo pronto, já desce para a seccionadora e de lá já vai para o outro galpão que você comentou. Nesse outro galpão não quis colocar nem tomada, que é para não correr o risco dos caras querer usinar a peça do outro lado. Aí, tá vendo? Então, em um salão tem tomada, todas as máquinas que precisa para fazer usinagem, corte, furação, enfim. No outro salão, realmente, só montagem, é um salão mais limpo, né? Só tem bancada e caixas montadas, só isso. Então, tem alguns métodos, né? Alguns nomes são adotados na indústria. Tem um que é a prova de erro. Tipo assim, você vai impedir do cara fazer aquilo lá. Tirar tomadas é uma... A não ser que o cara use uma ferramenta bateria, né? Mas aí também tem que... a ferramenta bateria dentro da marcenaria só tem as parafusadeiras. Então o cara não vai conseguir fazer. É a função mesmo de usar naquele salão. Muito bom. Gente, vamos lá então fazer o tour? Tô layout, curioso aí. Né? Basicamente, não ter tomadas é uma estratégia de layout. Básica, simples, mas olha que baita dica. Não quer que faça determinado processo num lugar, não dê possibilidade que seja feito, ponto. Então aqui, Piotr, nós temos a coladeira de borda, que é uma coladeira
que hoje ela é manual, né? Mas ela já tem mesas, já tem aqui toda a parte de rodízios que facilita para a peça não ter nenhuma, não ser danificada no caso, né? A coladeira de bordo da SmartMac é uma máquina realmente bem pequena, né? Fácil de você colocar em vários locais aí na marcenaria. Então, para aquela marcenaria que está iniciando, né, que está lá no processo de passar a cola ainda na mão, com o pincel e tal, ela já ajuda muito. Então, a gente fez alguns estudos. Hoje, se você tiver bastante material aí para passar a fita, se você, por exemplo, ficar um dia enfitando na mão, no pincel, você, na coladeira de bordo, 2 horas de trabalho, você resolve o problema. Então, a coladeira de bordo eu digo assim que claro que a serra é a principal, né? Mas é o pulmão da marcenaria, porque ela realmente tira muito trabalho manual. Você ganha muita produtividade com uma coladeira de bordo, né? Você que ainda trabalha passando e enfitando na mão, claro que alguns trabalhos arredondados, alguns móveis que você usa em grosso, muito acima de 70, ali você vai precisar fazer na mão. Mas aqui até 70 milímetros você consegue trabalhar com enfitamento, né? Até 5 metros por minuto, de forma manual, mas você faz uma produtividade realmente já muito, vamos falar aí de 3 para 10, né? Então 30% você tem lá para você enfitar na mão, 30% você tem de produtividade enfitando na mão e chega em 100% quando você tem uma coladeira de bordo. Então são 70% aí de ganho que você tem numa coladeira de bordo. Nós temos aí um lançamento dessa coladeira, que logo em breve vai estar disponível também, que é para você fazer o ripado. Então você consegue soltar as peças e o ripado já vai, não precisa empurrar, você consegue fazer o enfitamento no ripado, que é hoje uma tendência aí, né? As arquitetas estão colocando muito ripado nos móveis, a gente vê isso acontecendo, então precisa ter maquinários, a gente sempre está pensando como melhorar aqui, quando melhorar ali, então a coladeira de bordo já está ganhando esse módulo a mais para ajudar aí no ripado, mesmo sendo a coladeira manual. Aí, aqui na frente, nós temos, vou mostrar para vocês aqui, nós temos a SM3 Ultra+, só vamos cortar isso, então aqui nós temos a SM3 Ultra+, que é uma máquina realmente que tem já várias possibilidades para você utilizar ela. Então ela já tem vários acessórios que complementam ela, que ajudam num corte preciso. Então você que está iniciando, que você não consegue ter uma esquadrilhadeira de precisão, uma seccionadora, então a gente indica, né, sempre a SM3 Ultra+, depois eu vou mostrar para vocês a SM2 e a SM1, mas a SM3 Ultra+, é para você que já tem uma marcenaria um pouco maior, porque ela precisa de um espaço maior, né? Depois nós temos a modelo SM2, que é uma esquadrilhadeira média, então você consegue trabalhar em ambientes um pouco menores, e a SM1, que daí é uma esquadrilhadeira pequena, você tem daí possibilidade de trabalhar até num ambiente bem restrito mesmo. Então, normalmente começa-se a marcenaria na SM1, depois muitos clientes nossos já evoluíram para 2, depois hoje já estão na SM3 aqui. Então a SM3 realmente é uma máquina que ela já tem o batente digital, possibilidade de batente digital, tanto na mesa móvel quanto na mesa fixa. Ela tem aqui exaustão, tanto na serra como na parte inferior, né? Então tem também aqui a parte extensível da mesa para você poder trabalhar com a ampliação aqui das medidas, né? Então também é uma facilidade que você tem na marcenaria. E sem falar que a mesa é uma mesa que não é tão pesada, não prejudica as roldanas, tem que cuidar muito com a fabricação, máquinas que têm mesas pesadas que vai prejudicando a roldana, então a nossa mesa é uma mesa estruturada, mas não pesada, ela é reforçada somente onde é necessário. Então, para o marceneiro também não ficar o dia inteiro empurrando uma mesa pesada, nós temos aqui uma solução bem bacana que a gente utiliza nas nossas máquinas. Sem contar daí da precisão no corte, que é algo que hoje nós se destacamos muito, né, com o maquinário da SmartMac na precisão do corte, eliminando o ruído, a vibração que tem ali na máquina.
Então, a forma que é construída, todas as peças do conjunto da serra, faz toda a diferença para o corte sair com precisão e ser limpo para que depois já possa ir para a coladeira de borda. Então, elimina-se tupia, às vezes uma coladeira com tupia de entrada, às vezes você vai comprar uma coladeira automática já, precisa tupia de entrada? Não, não precisa. Na SM3, o maquinário da SmartMac, você já consegue ter um corte limpo, né? Mesmo sem o riscador. Então, a gente garante isso também direcionando alguns tipos de serra. A gente tem esse conhecimento para direcionar quais tipos de serra utilizar nos maquinários. Assim você consegue minimizar o custo, às vezes, de um maquinário muito mais de valor agregado para você que está iniciando a marcenaria. Então, desde o início da marcenaria, você não precisa exigir muito máquinas com custos altos. Você consegue ter maquinários realmente de qualidade para você começar a alavancar o seu negócio. Então, vamos mostrar aqui para vocês a SM2. Só antes do Serinaldo já ir ali para a SM2, eu queria trazer um ponto, né? A gente tem um cuidado muito grande com a questão dos detalhes. Hoje a gente fala tanto sobre, eu diria que até um desequilíbrio, uma parte emocional, e é comprovado que o ambiente onde a gente está, a máquina a qual a gente utiliza, ela é fundamental nesse processo de estar bem. Então, tanto dentro da fábrica quanto nos nossos produtos, a gente traz isso muito bem dentro dos nossos valores. O ter detalhes, o trazer a essência, os valores nos detalhes. Então, principalmente a SM3 Ultra+, que é a máquina que a gente literalmente repaginou. Até o ano que vem, os outros 2 modelos também já vão estar repaginados, mas vocês vão verificar detalhes. Por exemplo, aqui embaixo, eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ele tem um recorte a laser com o modelo. A trena, ela é uma trena específica nossa, onde tem inclusive a nossa logo. Toda a parte de solda, ela é impecável nos nossos maquinários. Então a gente tem todo um cuidado para não deixar algo grotesco. Consegue mostrar aqui, Juliano? Esse modelo, ele tem uma gaveta. Isso aqui, gente, foi ideia do marceneiro. Essa máquina, ela foi lançada na Formobile em 2022. E aí o marceneiro perguntou, por que não pode ter uma gaveta para que eu possa guardar os ferramentais, né, óculos, IPI, enfim, né? E as chaves aqui dentro, para que não fique exposto, né? E aí, mediante a análise técnica, haveria a possibilidade e a gente criou. Então, algo simples, mas que tem um valor bem significativo para o marceneiro. A parte de proteção de serra, consegue mostrar aqui, Juliano, por favor? A parte de proteção de serra, ele tem todo um detalhamento com a marca. Então, isso são pequenos detalhes que podem ser agregados, inclusive nos projetos de imóveis, e que faz uma diferença grande. Você agregar o valor da tua marca nos mínimos detalhes no teu produto. Isso aí. Ô Vanessa, Serinaldo, vocês estão me ouvindo aí? Vocês conseguem mostrar o medidor digital de vocês da serra? Com detalhes Sim. Aí para o pessoal ver como é que funciona? Consegue puxar aqui pra gente, Juliano, fazendo por favor? Já vamos mostrar... Vem pro lado de lá, ali, por favor, Serinaldo. Aqui. Esse aqui é um editor digital, com escalonamento digital da mesa móvel, né? Ele funciona igual na mesa fixa. A única diferença é a questão do batente, né? Você explica do zeramento aqui? Então aqui, Piotr, é algo que realmente ajuda muito na produtividade, porque o marceneiro ele pode estar zerando o seu batente em qualquer lugar. Ó. Ele pode zerar tanto para abrir uma peça, quanto ele pode zerar para também ir tirando um pouco de material que ele precisa tirar. E depois, quando ele for usar da forma normal, ele chega lá na serra, encosta na serra, faz o zeramento, e depois pode estar utilizando ali, né, de forma decimal. Então aqui são em décimos, ele pode estar fazendo a medida, procurando a medida que ele quer para fazer o corte. Então realmente com extrema precisão você pode, essa peça como ela é com uma fita magnética, ele é todo magnético, ele não sai fora, não tem como sair fora a medida.
Você posicionou, zerou e fez o trabalho aqui da medida, nunca vai sair fora. Então é algo que realmente na produtividade ajuda muito. O marceneiro não precisa estar lá com uma trena, medindo, fazendo algum processo manual, né? Tem aquelas trenas de madeira e tal. Aqui, ele colocando, zerando o medidor, ele tem todo o acesso para poder escolher a medida que ele quer de forma decimal. Também tem aqui na mesa fixa, podemos mostrar aqui. Aqui também é o mesmo processo. Então, a gente tem sempre essa leveza no trabalho aqui, ó, da parte da mesa fixa, também tem o processo de zeramento. Então, ele vai chegar até na serra, né? Vai zerar aqui a peça e depois ele já pode fazer todo o processo aqui da medida. Então, é algo que realmente ajuda muito os marceneiros aí para ganhar produtividade. A gente tem muitos elogios hoje em função da utilização do batente digital nas esquadrejadeiras. Tanto ele pode ter essa função na SM3 ou também na SM2, que são os modelos aí, intermediário e grande, né, que são as máquinas médias e grandes da SmartMac. Isso aí. Estamos com pouco tempo limitado, senão a gente demonstraria o corte, né? Mas vamos seguindo. Isso, eu vou mostrar para vocês agora. Opa, Piotr. Vai lá. Não, eu perguntou o que vem depois. Não, temos sim, temos mais 12 minutos. Beleza, então a gente vai demonstrar aqui rapidamente a SM2, que é uma máquina realmente bem bacana também, só que ela é uma máquina, vou dar para cá, é uma máquina intermediária, né? Então sempre um marceneiro, depende do momento dele, né? Do momento que está a marcenaria, tudo acontecendo. Então, precisa ter aquelas avaliações que nós falamos lá, né? Qual que é a minha mentalidade? Qual que é o meu plano futuro para a marcenaria? Como que eu quero crescer? Qual máquina será que agora é adequada para mim? Então, essas perguntas são antes de você tomar uma decisão. Às vezes, se tomar uma decisão errada, né, você vai comprar uma SM3, daí o layout já acaba não tendo espaço no layout, aí você já não tem espaço para outros processos e tal, então precisa sempre ter essa avaliação. A SM2, então, é uma máquina média, intermediária, ela já tem ali a parte do extensor da frente. Ela é possível também ser colocado mesas como na SM3, para você ter mesas estendidas, mesas auxiliares, né? Batente digital também. A opção de motorização, o cliente que vai escolher, então, no momento da compra, isso é bem flexível. E mesma coisa, mesma qualidade que nós temos na SM3, temos na 2 e temos na SM1 também. Então, ela é uma máquina um pouco menor. Aqui nós temos mesas mais alongadas um pouco, né, na SM3. Aqui na SM2 já é um pouco menor. E depois na SM1 os tamanhos são um pouco menores também das mesas, o tamanho da estrutura dela, porque realmente para comportar a marcenaria aí que o cliente precisa, né? Vanessa, tem algum detalhe também? Não, acredito que é isso aí. Eu só vou pedir para o Juliano nos acompanhar daí com o tripé, depois da 1, só para voltar e mostrar o que é essa questão das mesas. Que isso é uma coisa que faz muita diferença na vida do marceneiro, né? Então, não só a questão de espaço e de poder aquisitivo, mas, por exemplo, numa 2, onde ela só tem a mesa móvel normal, a mesa móvel normal, né? Você consegue cortar uma chapa inteira, mas você vai ter a necessidade de ter alguém aqui na frente segurando a chapa quando a peça for grande. Já no modelo SM3 ou na versão SM2 personalizada, você consegue cortar uma chapa inteira sozinho, porque vai acoplar uma mesa móvel frontal aqui na frente. Então vai dar estabilidade total à chapa, não necessitando de 2 pessoas para a operação do corte na chapa grande. Exatamente, isso que a Vanessa comentou é bem importante. Às vezes os clientes têm essa dúvida, né, em trabalhar sozinho. Eu trabalho sozinho, qual que é a melhor máquina para mim? Então, a gente daí tem essa possibilidade de dar essas dicas. Para você trabalhar sozinho é essa máquina com esses acessórios, com esses opcionais, assim você vai ter uma melhor agilidade, produtividade. Então, a gente também ajuda com essas dicas. Você que é marceneiro que precisa, às vezes, tem dúvidas de layout, dúvidas qual a melhor máquina, qual que é o melhor tamanho de máquina, quais as máquinas que eu preciso ter na minha marcenaria para mim começar. A marcenaria faz esse processo
de auxílio para o cliente, realmente para ele começar o seu negócio. Então, a definição do maquinário faz toda a diferença no momento aí que você está começando a sua marcenaria, ou você que já tem uma marcenaria e quer expandir. É bom sempre fazer um planejamento e não sair, às vezes, expandindo, né? Vamos comprar essa máquina, achei legal, tá bonita, o preço tá bom, mas tudo isso não faz sentido se você tem um layout, às vezes, inadequado. Ou se você não tem o 5S bem em funcionamento lá dentro da marcenaria, às vezes essa máquina não necessitaria. Se você fazer as outras que você já tem funcionarem bem no layout correto, com o processo correto, talvez você não precisaria estar gastando nesse outro maquinário. Ou não, você vai evoluir, vai eliminar 2, outras 3 máquinas que você já tem, aí ok, né? Mas essa avaliação é muito importante para você tomar decisão. E os tamanhos de máquinas fazem toda a diferença, né, para você tomar uma decisão. Às vezes é uma máquina auxiliar para uma seccionadora, às vezes é uma coladeira de borda, que é a nossa coladeira pequena aqui, às vezes independe do tamanho da marcenaria para você adquirir ela. Pode ser uma maquinaria, uma indústria que fatura milhões aí, né, por mês fabricando móveis, às vezes precisa ter uma coladeira auxiliar à máquina automática, auxiliar a uma seccionadora, porque sempre vai ter processos manuais que não vale a pena fazer um programa, ficar o projetista lá horas fazendo uma programação. Você vai ali na coladeira, já faz a peça, já está ok. Então sempre elas vão ser bem-vindas em qualquer tipo ou tamanho de marcenaria para você ter máquinas auxiliares para processos maiores ou até para iniciar uma marcenaria e daqui a pouco ter máquinas automáticas, né? Isso aí. Você só consegue acompanhar aqui para mostrar? Nós vamos mostrar que a SM2, né, Vanessa? A parte das mesas, a parte das mesas, porque né? Os marceneiros às vezes têm muita dúvida, mas o que é uma completa, o que é uma personalizada, o que é uma máquina padrão, né? Então aqui nós estamos na situação padrão, né, Vanessa? Isso aí. Só a mesa móvel normal, né? Então ela não tem extensores. Aqui também ela está na versão sem a frontal da mesa fixa. Então, quando você corta um pedaço maior, automaticamente você tem que fazer a retirada daqui ou alguém ficar aqui na frente para retirar. Vamos mostrar aqui do lado a SM3 Ultra. Tanto na modelo SM2 que nós mostramos agora, ela também tem a opção da padrão, né? Essa aqui na SM3 Ultra. Aqui ela está completa com todos os opcionais. Isso aí. Então, a nossa SM2 personalizada, ela vai ter itens que são similares a esse aqui. Que vai mudar a questão de tamanho, né? Mas aqui nós já temos a mesa frontal. Segura para mim para ver se vai... Não, tá travado. Mas aqui tem a mesa frontal e aqui a mesa móvel normal. E aqui nós já temos a mesa frontal da mesa móvel. Que quando aberta, o Cerinaldo vai abrir pra gente aqui, ele vai dar apoio total à chapa. Não necessitando que alguém fique aqui na frente segurando a chapa na hora do corte. Aqui nós temos a mesa frontal da mesa fixa, que é aonde após o corte ela vai vir por esses roletes e vai ficar aqui, não necessitando de alguém para apoiar nessa parte aqui, né? Então ela aberta, como o Cerinaldo abriu aqui agora, ela vai dar sustentação total à chapa. Então a diferença, muitas vezes de valores, de investimento, ele está naquilo que realmente eu necessito. Eu trabalho sozinho ou eu quero aumentar a produtividade da minha marcenaria, um modelo como esse que permite menos uso de mão de obra, consequentemente o aumento da tua produtividade, né? Acho que é isso aí. Acho que é isso aí. Nós vamos partir aqui para o lado, então, para a seccionadora, para mostrar para vocês. Então, a SmartMac, aqui no nosso showroom, nós temos esses maquinários. Aqui do lado também, você vai me acompanhando, vou mostrar aqui para o pessoal rapidamente também o coletor de pó. Então, nós temos um modelo de 5 cavalos, motor de 2 cavalos aqui do lado. Temos também agora o recente lançamento do coletor de pó de 7 cavalos, que já é para indústrias um pouco maiores, né? Marcenarias já que precisa às vezes de 2, 3 máquinas, né? Para você poder ter um coletor para essas máquinas. Então, a opção de 7 cavalos ali é um lançamento da SmartMac vindo essa necessidade que a gente percebeu aí nas marcenarias. E tem o de 3 também, né, Cerinaldo? Isso, tem o de 3 cavalos também na versão parecida com essa que está aqui no showroom. Então nós vamos mostrar aqui a seccionadora agora, para vocês conhecerem. Então a gente
já tem esse maquinário no mercado já há mais de um ano, né? 1 ano e meio praticamente, nós temos ele no mercado. Vários estudos já que nós vinha fazendo desde o início dos 8 anos da SmartMac para realmente fazer uma máquina que não tivesse, que o marceneiro não esquentasse a cabeça, né? Com uma garantia estendida. Hoje nós temos 12 meses de garantia nessa máquina. Então, depois de vários estudos, várias avaliações, conversas com inúmeros marceneiros, conhecendo várias marcas, tudo que era bom, que era ruim, fizemos um checklist e chegamos numa máquina bem atualizada hoje, que é a seccionadora S60 Pro aqui da SmartMac. Vou tentar mostrar para vocês alguns detalhes aqui, até vou pedir para o Juliano vir para cá, alguns detalhes que fazem toda a diferença para o marceneiro que está aí adquirindo, né, que já está num nível maior agora, um nível de produtividade grande, precisa de alto rendimento na marcenaria. Agora as esquadrejadeiras não atendem mais, ou seja, nós acompanhamos marceneiros aí desde o início. Hoje nós temos aí marceneiros com 8 anos que começaram do zero com a SmartMac, começando comprando a SM1, depois foi para 2, depois 3, coladeira, coletores, e hoje eles pedem assim, preciso da seccionadora. Aí nós temos para indicar, né? E realmente uma máquina muito atualizada. Nós temos hoje um painel aqui, vou mostrar para vocês, com várias funcionalidades. Então é um painel que é de super fácil acesso, você já consegue administrar o teu coletor de pó por este painel, você já liga ele por aqui, né? Você tem a opção aqui das paradas da serra, vários locais que você pode estar parando a serra para ganhar produtividade. Às vezes não precisa, às vezes existem hoje seccionadoras que fazem um corte cada vez, né? Não tem as paradas. Então aqui na S60 Pro você já tem as paradas programadas, então de fácil acesso aqui no painel. E também temos aqui o início de ciclo, temos paradas intermediárias, temos aqui o controle do avanço, que você pode avançar a serra, né, numa velocidade maior ou menor, de acordo com a quantidade de chapa que você está cortando. Então a S60, por ser S60, o 60 realmente é porque a altura dela de corte são 60 milímetros. Então você consegue cortar até 4 chapas de 15 milímetros aqui na seccionadora. Então ela tem várias opções, desde a máquina mais básica, né, sem a fenólica, somente com a fenólica, mas sem o colchão de ar, até a máquina com 7,5 cavalos, com controle Wi-Fi, a máquina já com acoplamento do coletor de pó. Então você tem várias opções aqui. Um detalhe bem bacana é aqui, ó, a entrada da chapa. Muitas vezes o marceneiro vai manusear a chapa, chega lá na máquina, solta em cima da mesa e já tem um risco, acontece algum problema. Então aqui você tem os rodízios de nylon, que você tem as entradas de todas as mesas, né, com o rodízio de nylon, que garante para que você deslize a chapa para cima da máquina sem essa possibilidade de você estar tendo riscando realmente a chapa, né? Depois nós temos aqui os batentes, que realmente são batentes bem precisos, né, em todas as 6 mesas da máquina, fazem toda a diferença porque são batentes de alumínio, eles têm a possibilidade de ser digitais também, todos os 6, ou senão você pode optar em colocar digital em alguns, dependendo do teu processo lá da marcenaria. Mas possibilidade do batente digital em todos os itens, alguns clientes aí já têm maquinários bem completos com todos os batentes digitais. Se você não quiser o batente digital, tem a lupa aqui do lado, para você poder fazer a medida da forma da trena mesmo, convencional, né? Outro detalhe bem bacana, chega aqui, até vou mostrar aqui para vocês, ó. O controle Wi-Fi que eu comentei lá no início, você garante muita produtividade com ele. E hoje a gente está tendo muito elogio dos nossos clientes devido ao controle Wi-Fi. Você pode estar operando a máquina, então em qualquer lugar da máquina, se você estiver lá do outro lado, operando, posicionando uma chapa, você já tem o controle para você estar dando start na máquina. Então faz toda a diferença e é algo que
dá uma agilidade, uma rapidez realmente sensacional na seccionadora. Hoje nós temos opções do controle Wi-Fi, sem o controle Wi-Fi, você tem aqui o controle no painel, tem aqui do lado também um controle de acionamento, então tem 3, 4 controles de acionamento na máquina, de acordo com a máquina que você quiser optar no momento da compra. Então, realmente, bastante flexibilidade para você que é marceneiro e quer expandir aí a sua marcenaria. Então, a produtividade aqui realmente é muito diferenciada de uma esquadrejadeira, né? Então, você já tem as mesas com colchão de ar, a mesa fica totalmente leve para você estar posicionando o corte. Então, normalmente elimina 3 esquadrejadeiras, uma seccionadora. Claro que não se exclui a esquadrejadeira da marcenaria, porque a esquadrejadeira você precisa fazer um 45 graus, precisa fazer algo mais específico lá, você vai usar a esquadrejadeira. Então não quer dizer que a seccionadora, entrando dentro da marcenaria, ela vai eliminar uma esquadrejadeira, não é isso. Mas ela garante uma produtividade, um aumento de corte realmente muito alto, né? Você consegue cortar aqui 70 chapas por dia, com plano de corte, né? E até números maiores que a gente vem vendo aí em alguns marceneiros, parceiros nossos, que já tem a S60 Pro. Então depende muito do plano de corte, da forma que você planejou para cortar. Mas realmente são números muito expressivos quando se fala em seccionadora. Vanessa, tem mais algum comentário? Da seccionadora tá tudo certo. Fechou, né? Piotr, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida também, até vocês aí, sobre a seccionadora, né? Podem ficar, estamos à disposição. Estamos com calor em São Bento muito alto nesses últimos dias aí, mas faz parte do processo. Piotr, tudo certo aí? Tudo certo. Vou voltar para cá. Não, perfeito. Eu vi que até tem alguém da sua equipe aqui no chat do bate-papo do YouTube. Estão me ouvindo aí? Estamos sim, só estamos então tá voltando para o showroom. Tudo bem. Até a gente deixou o pessoal de plantão aí para dar um auxílio, Piotr. É isso mesmo, eu acho que essa é a ideia. Eu vejo assim, existe muita novidade. Até o Melco que está aqui, que já conhece muito maquinário, toda hora ele fala assim, Core, isso aí é legal, isso aí é interessante, isso aqui ajuda muito. Então, assim, é claro que eu sempre falo para as pessoas que todo mundo está no momento da marcenaria. Então, como você falou, a seccionadora já é uma máquina para quem já está há algum tempo, que já tem uma produção maior, porque ela realmente tem... Se eu conversar com o Beto só trabalha na seccionadora dele aqui. Né? Então, para você que está começando, de repente, não precisa de uma seccionadora. Analisa as opções de esquadrejadeiras que existem no mercado, que vai te trazer mais versatilidade, talvez nem tanta a velocidade quanto mais uma seccionadora, mas você consegue produzir. E aos poucos você vai dando um passo de cada vez. Não é assim como todo mundo começou colando na mão, depois vai para uma coladeira manual, depois vai para uma coladeira automática, e todo mundo tem o seu momento na marcenaria. Né? Eu queria contar uma coisa para vocês dois que vocês não sabem ainda. Ai. Não, é uma coisa boa, né? Eu estou planejando uma visita para Bento do Sul, São Bento do Sul, na semana provavelmente do dia 9 de abril. Então, depois a gente conversa, se tudo der certo, eu vou conhecer a planta de vocês aí. Encontrar vocês legal! Vai ser muito bem-vindo. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Tomamos um café aí. Eu não falei antes porque tinha tanta coisa. Todo cliente que vem aqui na Smart Mac, normalmente eles pedem, os vendedores já avisam quando vem de fora, né? A cultura alemã. Então se prepare que você vai ter que experimentar algumas coisas da cultura alemã aqui de São Bento. Tô dentro. Não, mas agradeço. Mas depois a gente conversa novamente sobre os planos e tudo mais. Gente, infelizmente nosso tempo aqui expirou. Eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo que vai ter o sorteio da mesa da Smart Mac no final dessa live. Mostramos. E dá um close dela rapidinho aí ou tá longe? A gente tem uma aqui do lado rapidinho. Mostra aí. Vamos dar um close nela aqui. Essa mesa ela estava no ano passado. Esse ano, logisticamente, não conseguimos trazer ela para cá, mas está tudo bem. As pessoas viram ano passado, a gente mostra aí novamente. É uma mesa com roletes. Já estamos posicionando aqui, já vamos mostrar para vocês aí a mesa. Isso, é uma mesa com roletes, tem as gavetas também. Isso, olha, você consegue regular a altura dela. Então, é uma excelente mesa de trabalho para as pessoas que trabalham em qualquer
em qualquer função dentro da marcenaria, em qualquer estágio que você está na marcenaria, uma bancada como essa, ela acaba sendo muito útil, né? E é bacana que ela tem ali toda a parte, vocês podem utilizar ela como roletes na entrada da máquina, você pode soltar a chapa ali para o lado, né? E usar ela como roletes para colocar na entrada de uma máquina, na entrada de uma coladeira, ou até mesmo para transportar peças. Daí você fechando com a mesa dela ali, você pode usar ela como bancada daí, para fazer trabalhos ali em cima, lixar peças ou até enfitar alguma coisa, né? Tem as gavetas para guardar material, tem rodinhas para levar essa mesa para onde você quiser na marcenaria, já ajudando até na parte de transporte da marcenaria para auxiliar aí na produtividade, né? Então, às vezes, esses acessórios, eles acabam fazendo toda a diferença aí na sua marcenaria. Que bom que vamos poder sortear uma aí para o pessoal. Vamos sim. Gente, é isso então. Serinaldo e Vanessa, poxa, queria agradecer imensamente aí a participação da Smartmac. Mais uma vez, eu acho que é sempre muito bom quando nós temos pessoas, empresas e pessoas como vocês que pensam no trabalho do marceneiro, estão sempre buscando solução, inovação, recebendo o pessoal aí na casa de vocês, né, na Smartmac. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu fico muito feliz de ter vocês com a gente para que a gente possa levar essa mensagem para todos os marceneiros do Brasil, independente do estágio que a pessoa esteja na marcenaria. Com certeza. Nós agradecemos também muito de poder participar aí, Piotr, da Marcenaria 24 Horas. Vários craques aí da marcenaria que estão aí, né? Destinando um pouquinho do seu tempo para auxiliar, não só para vender seu produto, mas também para mostrar toda a possibilidade que a gente tem, da experiência que a gente já tem para poder auxiliar aí os marceneiros que estão, às vezes, com uma dúvida, estão com aquela pulga atrás da orelha. Pô, como é que eu poderia iniciar a marcenaria? Como que eu faço? Como que seriam os primeiros passos? Vamos voltar aqui para cá. Opa! A gente pode dar dicas, inclusive, muitos clientes entram em contato com a gente aqui, querem comprar uma máquina. Como que poderia ser meu layout? Essa máquina cabe no meu layout? Como que seria a melhor entrada e saída? Então, eu acho que isso não tem preço. A gente poder mostrar e poder ajudar quem está iniciando o seu trabalho, que é seu sonho, né? Muitas vezes, é o seu ganha-pão, é o que vai fazer a sua família poder fazer uma viagem daqui a pouco, ter uma vida mais feliz, ter a felicidade, né, da sua família com o seu negócio. Então, a marcenaria é um negócio hoje muito valioso mesmo, né? Então, o Dia do Marceneiro, a gente sabe aí que o Dia do Marceneiro veio do São José, né? Que ele era fabricante, era carpinteiro. Então, isso vem de muitos e muitos anos já acontecendo. Então, é muito honroso a gente falar de marcenaria, falar do marceneiro que tem uma criatividade imensa. Então, essa criatividade juntando com pessoas que têm também o gosto por essa atividade, né? O maquinário para fazer o material ali que o marceneiro precisa, é realmente muito gratificante. Então, a gente é muito grato por estar aqui, poder auxiliar. Temos muitas novidades aí também e facilidades de inovação que a gente quer colocar no ramo da marcenaria, como ferramentas, máquinas que estamos aí para lançar, né, Vanessa? Isso aí. Temos a Formobile aí no mês de julho, né, que a Smartmac vai estar lá novamente. Com dois lançamentos, né? Não posso contar aqui ainda, mas tem 2 lançamentos que vão ser realizados na Formobile 2024. Então, você que está aí atento, né, conhece a Smartmac ou está conhecendo hoje, fica atento, né? Nós realmente estamos aí cada vez mais buscando ter maquinários de excelência, né? Premium mesmo, para você que é marceneiro iniciante, você que é marceneiro que está já um tamanho maior, um porte médio e quer realmente expandir ainda mais, e para você que já é enorme, grande, que já tem a sua marcenaria grande, também precisa de máquinas auxiliares para poder auxiliar no processo e ganhar produtividade. Estamos sempre buscando melhorar cada vez mais, e os lançamentos, então, do mês de julho, lá na Formobile, estaremos lá, se encontramos com o Piotr também lá, né, Piotr? Vai estar lá. E vários craques aí, meu marido marceneiro, também nossos parceiraços, Bernardo e a Ana, que estão nos assistindo. Né, mandar um abraço para todos que estão nos assistindo, o pessoal da equipe aqui da Smartmac, que estão assistindo também, dando suporte, toda pessoal aí da fábrica, da Smartmac, quem nos apoia, quem está sempre nos auxiliando. Quem faz acontecer, né? Quem realmente faz acontecer. Se não tivermos uma equipe de grande porte
de competência por trás. Nós só somos os idealizadores, o resto quem executa é a equipe. E o tema principal, produtividade, nós falamos todos os dias aqui na fábrica, Sim. né? Para ganhar a produtividade, mas não perder a qualidade, ainda melhorar a qualidade. Então, são temas diários aqui da Smart Máquinas, reuniões diárias, reuniões de Action Plan. Então, realmente, o que a gente puder auxiliar, estamos aí à disposição. E para finalizar, até pedir para o Juliano focar especificamente onde a gente tem uma frase aqui no showroom, né? Que pergunta, o que a sua marcenaria fala sobre você? Então, para encerrar essa live, gostaria de deixar essa reflexão para os marceneiros que estão nos assistindo. O que a sua marcenaria hoje ela fala sobre você? Porque é muito refletivo isso, né? A marcenaria fala o quê? Que você é organizado ou desorganizado? Você faz o 5S ou você não faz? Você tem os maquinários adequados ou você trabalha muito e depois desorganizadamente não tem um resultado lá no final? Então, o passo a passo. Então, é uma frase realmente que, né? O que a marcenaria diz de você, do marceneiro que administra ela? Então, realmente, para você pensar assim... não, ela acha que eu sou bem organizado, eu estou fazendo certinho, eu planejo antes de fazer, eu pego a medida 3, 4 vezes para depois cortar certo, ou não, eu já saio fazendo, né? Então, bem reflexiva essa frase, uma frase que a gente colocou aí, a Vanessa muito bem pontuou agora, e então é uma reflexão para você aí, marceneiro.